Meu nome é Alice Coelho e eu nunca imaginei que me encontraria em guerra com o irmão do meu falecido marido, mas aqui estou eu, encarando uma briga de família que ameaça destruir tudo pelo que trabalhei tão arduamente para preservar. A campainha tocou, quebrando o silêncio tranquilo da minha tarde de sábado. Eu não esperava ninguém, por um momento, considerei ignorá-la, mas algo, chame de instinto ou simples curiosidade, me fez largar meu livro e caminhar até a porta da frente. Eu queria não ter feito isso. Lá estava ele, Guilherme Coelho, o irmão mais novo do meu falecido marido, Eduardo. Seu sorriso era tão charmoso como sempre, mas havia um brilho em seus olhos que fez minha pele se arrepiar. Alice, querida, faz tanto tempo, ele exclamou, dando um passo à frente como se fosse me abraçar. Eu recuei, minha mão ainda na maçaneta. Guilherme, o que você está fazendo aqui? Ele fingiu mágoa, colocando a mão sobre o coração. Um homem não pode visitar sua querida cunhada, especialmente após uma tragédia dessas. Eu engoli uma resposta ácida. Eduardo havia partido há 6 meses e esta era a primeira vez que eu ouvia de Guilherme. Claro, eu disse, forçando um sorriso. Por favor, entre. Enquanto conduzia até a sala de estar, não conseguia me livrar da sensação de que estava convidando uma raposa para o galinheiro. As palavras de Eduardo ecoavam em minha mente: cuidado com Guilherme, Alice. Ele tem um coração de ouro, mas é ouro de tolo. Guilherme se acomodou na poltrona favorita de Eduardo, e tive que resistir ao impulso de mandá-lo se levantar. Em vez disso, me sentei na beirada do sofá, as costas retas como uma tábua. Então, Guilherme, o que o traz aqui depois de todo esse tempo? Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Bem, Alice, tenho pensado muito sobre família, sobre legado, sobre o que é justo. Meu estômago afundou. Lá vem, pensei. Acho que é hora de discutirmos o espólio de Eduardo, Guilherme continuou, sua voz suave como seda. Acredito que existem algumas discrepâncias que precisam ser abordadas. Pisquei, momentaneamente atordoada. Discrepâncias, Guilherme? Tudo foi resolvido meses atrás. O testamento era claro. Era mesmo? Ele interrompeu, seu charme escorregando por um momento para revelar algo mais duro por baixo. Acho difícil acreditar que meu querido irmão deixaria tudo para você, Alice. Éramos sangue, afinal de contas. Levantei-me, a raiva subindo pelo meu peito. Eduardo e eu fomos casados por 30 anos, Guilherme. Construímos uma vida juntos. Uma vida da qual você raramente fez parte, devo acrescentar. Guilherme também se levantou, sua altura permitindo que ele me dominasse. Vamos, Alice. Não vamos ficar emotivos. Estou simplesmente sugerindo que demos uma nova olhada nas coisas, pelo bem da família. A resposta é não, Guilherme, eu disse, minha voz firme apesar do tremor em minhas mãos. Não há nada para discutir. Acho que você deveria ir embora. Por um momento, pensei que ele pudesse discutir, mas então aquele sorriso charmoso deslizou de volta para o lugar. Claro, claro. Posso ver que você precisa de tempo para pensar sobre isso. Mas preste atenção nas minhas palavras, Alice. Isso não acabou. Enquanto eu acompanhava até a porta, ele se virou, seus olhos frios apesar do sorriso. Você vai se arrepender disso, Alice. De um jeito ou de outro, vou conseguir o que é meu por direito. A porta se fechou atrás dele com um clique definitivo, e me apoiei nela, meu coração acelerado. Eu sabia, no fundo da minha alma, que isso era apenas o começo. Guilherme não pararia até conseguir o que queria, ou até que eu o impedisse. Enquanto voltava para a sala de estar, meus olhos caíram sobre uma foto de Eduardo e eu em nosso último aniversário. Oh, Eduardo, sussurrei, o que eu vou fazer? Mal sabia eu que a resposta para essa pergunta me levaria por um caminho que eu nunca poderia ter imaginado. Um caminho de segredos, mentiras e uma batalha pelo próprio legado que Eduardo deixou para trás. O sótão estava abafado, com motas de poeira dançando nos finos feixes de luz solar que se infiltravam pela pequena janela. Espiei enquanto puxava outra caixa da pilha, o rótulo desbotado, mas ainda legível, papéis de Eduardo de 2010 a 2015. Meu encontro com Guilherme me deixou abalada, mas também acendeu um fogo em mim. Se ele achava que havia mais no espólio de Eduardo, talvez houvesse, e eu estava determinada a encontrar antes dele.
Eu estava nisso há horas, vasculhando antigas declarações de imposto de renda, extratos bancários e o que parecia ser uma quantidade interminável de correspondências inúteis. Quando estava prestes a desistir, o envelope manila grosso chamou minha atenção. Estava sem marcações, escondido entre duas pastas. Com dedos trêmulos, eu o abri. Dentro havia documentos que eu nunca tinha visto antes, relatórios de investimentos, extratos de contas offshore e uma carta manuscrita de Eduardo. Minha querida Alice, começava. Se você está lendo isso, significa que eu me fui e você encontrou o que mantive escondido por tanto tempo. Sinto muito pelo segredo, mas precisava nos proteger de Guilherme, dos abutres do mundo. Esta fortuna é para você usar como achar melhor, mas seja cuidadosa. Guilherme sempre suspeitou, e não vai parar por nada para pôr as mãos nisso. Recostei-me, atordoada. Os documentos mostravam uma fortuna muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eduardo havia construído um império em segredo, e agora era meu para proteger. Como se fosse uma deixa, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Encontrou algum tesouro enterrado, Alice? Melhor compartilhar a riqueza antes que as coisas fiquem feias. Meu sangue gelou. Como Guilherme poderia saber? Corri para reunir os papéis, minha mente acelerada. Eu precisava garantir esses documentos, proteger esse legado que Eduardo havia me deixado. Nesse momento, a campainha tocou, me assustando tanto que deixei cair o envelope, papéis se espalhando pelo chão do sótão. Com o coração acelerado, desci as escadas. Através do olho mágico, vi a senhora Helena, minha vizinha idosa, parecendo aflita. Abri a porta com cautela. Alice, querida, ela disse, torcendo as mãos. Odeio incomodá-la, mas acabei de ter a conversa mais perturbadora com seu cunhado no supermercado. Meu estômago afundou. Guilherme? O que ele disse? A senhora Helena parecia desconfortável. Bem, ele estava fazendo todo tipo de perguntas sobre você e Eduardo, insinuando coisas. Não estava certo, o jeito que ele estava falando. Achei que você deveria saber. Agradeci a ela, minha mente girando. Guilherme estava fazendo seus movimentos, tentando virar a comunidade contra mim. Eu precisava agir rápido. De volta ao interior, retornei ao sótão, reunindo os papéis espalhados com nova urgência. Enquanto fazia isso, um pequeno cartão de visita caiu de uma das pastas. Dizia, Jonas Ribeiro, advogado. Jonas, meu velho amigo. Se alguém poderia me ajudar a navegar por essa bagunça, era ele. Alcancei meu telefone, então hesitei. E se Guilherme tivesse de alguma forma grampeado minha linha? A paranoia estava se instalando, mas eu não podia correr riscos. Teria que ver Jonas pessoalmente. Enquanto descia as escadas, agarrando o envelope de segredos contra meu peito, outra mensagem chegou. O tempo está se esgotando, Alice. Endireitei os ombros, um plano se formando em minha mente. Guilherme achava que podia me intimidar, mas ele não fazia ideia com quem estava lidando. Eu era Alice Coelho, e lutaria com tudo que tenho para proteger o que é meu. Amanhã eu veria Jonas. Descobriríamos como garantir esses ativos, como ficar um passo à frente de Guilherme. Mas esta noite, eu tinha trabalho a fazer. Precisava passar por cada pedaço de papel, cada extrato de conta, e ter certeza de que entendia exatamente com o que estava lidando. Enquanto me preparava para uma longa noite de pesquisa, não pude deixar de sorrir sombriamente. Guilherme queria uma guerra? Bem, ele estava prestes a conseguir uma. O sino acima da porta tocou quando entrei no escritório de advocacia de Jonas. O cheiro familiar de livros velhos e café me recebeu, um contraste reconfortante com a ansiedade que agitava meu estômago. Jonas olhou para cima de sua mesa, seus olhos se arregalando de surpresa. Alice, o que traz você aqui? Fechei a porta atrás de mim, olhando ao redor para garantir que estávamos sozinhos. Preciso da sua ajuda, Jonas. É sobre o espólio de Eduardo. E Guilherme. A expressão de Jonas escureceu. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Me conte tudo. Na hora seguinte, despejei toda a história. A visita de Guilherme, a fortuna escondida, as mensagens ameaçadoras. Jonas ouviu atentamente, sua testa franzindo cada vez mais a cada revelação.
Isso é sério, Alice, ele disse quando terminei. Precisamos agir rápido para garantir esses ativos. E quanto a Guilherme? Ele parou, seus olhos se estreitando. Acho que é hora de fazermos algumas investigações por conta própria. Nos dias seguintes, Jonas e eu trabalhamos incansavelmente. Criamos novas contas, transferimos fundos e criamos um rastro de papel que seria quase impossível para Guilherme rastrear. Mas foi o que Jonas descobriu sobre Guilherme que realmente me chocou. Olhe isso, Jonas disse, espalhando uma série de documentos em sua mesa. Guilherme esteve envolvido em pelo menos 3 empreendimentos fraudulentos na última década. Ele deixou um rastro de investidores furiosos e processos judiciais para trás. Me inclinei, examinando os papéis. Mas como ele conseguiu se safar? A expressão de Jonas era sombria. Charme, principalmente. E um talento para desaparecer logo antes das coisas desmoronarem. Mas sua sorte está acabando. Seu último empreendimento desabou espetacularmente, e ele está afundado em dívidas. É por isso que ele está atrás do dinheiro de Eduardo. É sua última esperança. As peças estavam se encaixando. Então, o que fazemos? Reunimos evidências, Jonas respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Cada negócio suspeito, cada investidor irritado. Construímos um caso tão forte que Guilherme não saberá o que o atingiu. Enquanto trabalhávamos, o assédio de Guilherme se intensificou. Bilhetes ameaçadores apareciam em minha caixa de correio. Eu pegava-me observando na cidade. Mas cada ameaça apenas fortalecia minha determinação. Uma noite, ao sair do escritório de Jonas, esbarrei em Sarah, uma velha amiga do meu clube do livro. Seus olhos se arregalaram quando me viu, e ela rapidamente desviou o olhar. Sarah, chamei. Está tudo bem? Ela hesitou, então se virou. Oh, Alice, eu não sei mais o que acreditar. Guilherme tem dito coisas terríveis sobre você, sobre como você manipulou Eduardo, como está escondendo o dinheiro que deveria ir para a caridade. Meu coração afundou. Então esse era o jogo de Guilherme. Virar a comunidade contra mim. Respirei fundo. Sarah, nada disso é verdade. Guilherme está tentando roubar o legado de Eduardo. Posso provar. Sarah parecia incerta, mas assentiu. Quero acreditar em você, Alice. Você sempre foi uma boa amiga. Enquanto ela se afastava, senti uma mistura de raiva e determinação. Guilherme estava jogando sujo, mas eu não me rebaixaria ao nível dele. Eu lutaria com a verdade. De volta ao escritório de Jonas, compartilhei o que havia acontecido. Ele assentiu sombriamente. É uma tática clássica. Isolar o alvo, torná-lo vulnerável. Mas não vamos deixar isso acontecer. Ele pegou um bloco legal novo. Vamos fazer uma lista de todos na cidade que possam estar dispostos a testar seu caráter. Precisaremos de aliados nesta luta. Enquanto trabalhávamos noite adentro, senti um vislumbre de esperança. Guilherme pensava que me tinha encurralada, mas ele me subestimou. Com Jonas ao meu lado e a verdade como nossa arma, estávamos construindo um caso que não apenas protegeria o legado de Eduardo, mas exporia Guilherme pelo fraudador que ele realmente era. As linhas de batalha estavam traçadas. Agora era a hora de contra-atacar. Os sussurros me seguiam por toda parte. No mercado, na agência dos Correios, até durante minhas caminhadas matinais. Olhares de soslaio, conversas sussurradas que paravam abruptamente quando eu me aproximava. A campanha difamatória de Guilherme estava a todo vapor, e eu podia sentir a confiança da comunidade em mim se erodindo a cada dia que passava. Você ficou sabendo? Alice tem desviado dinheiro do fundo de caridade de Eduardo há anos. Eu sempre achei que ela parecia boa demais para ser verdade. Pobre Eduardo deve estar se revirando no túmulo. As mentiras doíam, cada uma delas uma punhalada no meu coração. Mas eu me recusava a deixar que elas me quebrassem. Em vez disso, canalizei minha dor em determinação, trabalhando incansavelmente com Jonas para construir nosso caso contra Guilherme. Uma tarde, ao sair da biblioteca, esbarrei em Tomás, o dono da loja de ferragens local e um amigo de longa data de Eduardo. Alice, ele disse, sua voz fria. Acho melhor você não aparecer mais na loja.
Não servimos ladrões aqui. Senti como se tivesse levado um tapa. Tomás, você me conhece há 30 anos. Não pode acreditar nisso. Chega, ele me cortou. Guilherme me mostrou as provas. Extratos bancários, recibos de saques, tudo com sua letra. Como você pôde fazer isso com a memória de Eduardo? Enquanto Tomás se afastava, deixando-me atordoada na calçada, percebi a profundidade do desespero de Guilherme. Ele estava fabricando evidências agora, e fazendo isso bem o suficiente para enganar até aqueles que me conheciam melhor. Corri para o escritório de Jonas, minhas mãos tremendo enquanto relatava o que havia acontecido. Isso está ficando fora de controle, disse Jonas, seu rosto sombrio. Precisamos agir mais rápido. Entrei em contato com alguns dos ex-parceiros de negócios de Guilherme. Eles estão dispostos a testemunhar sobre suas práticas fraudulentas, mas estão com medo. Precisamos garantir que eles serão protegidos. Nesse momento, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Tic-tac, Alice. Os abutres estão circulando. Pronta para negociar? Mostrei a mensagem a Jonas, meu maxilar cerrado. Ele acha que está ganhando, os olhos de Jonas se estreitaram. Deixe-o pensar assim. Vai tornar nosso contra-ataque ainda mais eficaz. Nos dias seguintes, trabalhamos sem parar. Jonas coordenou com as vítimas de Guilherme, construindo uma rede de testemunhas dispostas a se manifestar. Eu me concentrei em reunir referências de caráter de velhos amigos e colegas, pessoas que conheciam a verdadeira Alice e podiam atestar minha integridade. Mas Guilherme não estava ocioso. Seus ataques se intensificaram. Uma manhã, acordei e encontrei pichação na porta da minha garagem, ladra em letras vermelhas e raivosas. Ligações anônimas inundaram meu telefone, cheias de ameaças e acusações. A gota d'água veio durante o leilão anual de caridade da cidade. Eu sempre fui uma organizadora-chave, mas este ano fui deliberadamente excluída. Curiosa para ver o próximo movimento de Guilherme, compareci mesmo assim, mantendo-me nas sombras no fundo do salão. Guilherme subiu ao palco, seu charme em plena exibição. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz pingando falsa sinceridade. Tenho um triste anúncio a fazer. Veio à tona que uma quantia significativa de dinheiro do leilão do ano passado desapareceu, e temo que todas as evidências apontem para uma pessoa, Alice Coelho. A sala irrompeu em ofegos e murmúrios. Senti o peso de olhares acusadores, vi a decepção e a raiva em rostos que eu conhecia há anos. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. O medo e a dor que eu vinha carregando se transformaram em uma resolução de aço. Saí das sombras, minha cabeça erguida. Isso é mentira, Guilherme, eu disse, minha voz ecoando clara pela sala repentinamente silenciosa. E posso provar. Todos os olhos se voltaram para mim. A expressão presunçosa de Guilherme vacilou por um momento antes que ele se recuperasse, colando um sorriso simpático. Alice, querida, este não é o momento ou o lugar. Oh, eu acho que é exatamente o momento e o lugar, interrompi, caminhando em direção ao palco. Você quer falar sobre dinheiro desaparecido? Vamos falar sobre seus empreendimentos fraudulentos. Vamos falar sobre o rastro de investidores enganados que você deixou para trás. A sala estava em silêncio mortal agora, toda a atenção cativada pelo drama que se desenrolava. Enquanto eu subia os degraus para o palco, travei meus olhos nos de Guilherme. Sua máscara de charme havia escorregado, revelando o desespero por baixo. As linhas de batalha estavam traçadas. Era hora de expor a verdade de uma vez por todas. A tensão no escritório de Jonas era palpável enquanto examinávamos os documentos espalhados em sua mesa. Minhas mãos tremiam ao pegar um pedaço de papel amarelado, suas bordas desgastadas pelo tempo. Isso não pode ser real, sussurrei, minha voz mal audível. Jonas se inclinou, a testa franzida. O que é, Alice? Levantei o documento, um testamento datado de apenas algumas semanas antes da morte de Eduardo. É um novo testamento, um que deixa tudo para Guilherme. Mas Eduardo nunca. Ele não fez, Jonas interrompeu, seus olhos se estreitando enquanto examinava o papel. Isso é uma falsificação, e não muito boa. Onde você encontrou isso? Estava misturado com os papéis do escritório de Eduardo. Devo ter ignorado antes.
Um calafrio percorreu minha espinha enquanto as implicações se assentavam. Guilherme deve ter plantado isso lá durante uma de suas visitas. A expressão de Jonas endureceu. Isso é sério, Alice. Ele não está apenas espalhando rumores agora. Está cometendo fraude. Enquanto a gravidade da situação se assentava sobre nós, meu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Guilherme. Encontrou minha surpresa? O tempo está acabando, querida cunhada. Me encontre no antigo barracão do lago amanhã ao meio-dia. Venha sozinha, ou todo mundo vê o testamento. Mostrei a mensagem a Jonas, meu coração acelerado. Ele está fazendo seu movimento. Jonas se levantou, andando pela sala. Esta é nossa chance, Alice. Podemos pegá-lo em flagrante. Nas horas seguintes, formulamos um plano. Jonas entraria em contato com a polícia e montaria vigilância no barracão do lago. Eu me encontraria com Guilherme como solicitado, usando um microfone escondido para gravar nossa conversa. Quando o amanhecer chegou, me vi parada à beira do lago, o velho barracão se erguendo à minha frente. O peso do microfone sob minha blusa parecia um salva-vidas. Guilherme emergiu das sombras, seu charme habitual substituído por um desespero mal disfarçado. Alice, que bom que você pôde vir. Confio que teve tempo para considerar minha oferta. Me preparei, canalizando toda a raiva e mágoa das últimas semanas em minha voz. Você quer dizer sua tentativa de chantagem, Guilherme? Isso tem que parar. Esse testamento é uma falsificação e nós dois sabemos disso. Ele riu, mas não havia humor em sua risada. Prove. Até que alguém descubra, eu já terei ido embora há muito tempo com minha parte da fortuna de Eduardo. Encare, Alice. Você perdeu. Perdi, rebati, alcançando minha bolsa. Puxei uma pilha de documentos, as verdadeiras evidências que havíamos reunido contra ele. Negócios fraudulentos, investidores furiosos, um rastro de enganos que se estende por anos. É assim que você quer honrar a memória de Eduardo? Por um momento, a máscara de Guilherme escorregou, revelando um lampejo de incerteza. Mas então seus olhos se endureceram. Você está blefando. Você não tem nada. Estou, pressionei. A polícia está a caminho, Guilherme. Esta é sua última chance de se entregar, de fazer as coisas do jeito certo. Como se fosse uma deixa, sirenes soaram à distância. O rosto de Guilherme empalideceu, sua bravata desmoronando. Você me armou uma cilada, ele rosnou, avançando para os documentos em minha mão. Tropecei para trás, meu calcanhar prendendo em uma tábua solta. Enquanto caía, vi um borrão de movimento. Jonas emergindo de seu esconderijo, derrubando Guilherme no chão. Os minutos seguintes foram um caos de gritos e luzes piscando enquanto a polícia chegava. Enquanto eles levavam Guilherme algemado, capturei seu olhar por um momento. Vi não um fraudador astuto, mas o irmãozinho que Eduardo sempre tentou proteger. Não precisava ser assim, eu disse suavemente. Os ombros de Guilherme caíram em derrota. Eu sei, ele sussurrou. Sinto muito, Alice. Por tudo. Enquanto o carro da polícia se afastava, Jonas me ajudou a ficar de pé. Acabou, ele disse, apertando minha mão. Mas enquanto eu olhava para o lago onde Eduardo e eu passamos tantos verões felizes, eu sabia que não tinha acabado. Era apenas o começo de um novo capítulo, onde eu oraria o legado de Eduardo da maneira que ele sempre pretendeu. A sala de conferências do Clube Campestre Carvalho zumbia de antecipação. Eu estava sentada na cabeceira da longa mesa de mogno, meu coração batendo forte sob meu exterior cuidadosamente composto. Jonas estava de pé junto à porta, acenando de forma tranquilizadora enquanto um grupo de homens e mulheres bem vestidos entrava, tomando seus lugares ao redor da mesa. Esses não eram investidores reais, é claro. Eram associados de Jonas, cuidadosamente instruídos e prontos para desempenhar seus papéis em nossa elaborada armadilha. Enquanto eu examinava seus rostos, avistei uma figura familiar entrando na sala com passos confiantes. Guilherme havia chegado. Ele fez uma pausa por um momento, seus olhos se estreitando enquanto absorvia a cena diante dele. Eu quase podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, calculando seu próximo movimento. Então, como se o interruptor tivesse sido acionado, seu charme característico emergiu com toda força.
Senhoras e senhores, ele anunciou, exibindo seu sorriso de R$ 1 milhão, não posso dizer o quão animado estou para apresentar esta incrível oportunidade. Observei em silencioso espanto enquanto Guilherme lançava seu discurso. Ele falou de tecnologia revolucionária de energia verde, de lucros projetados que tornariam todos na sala milionários dentro de um ano. Seu carisma era inegável, suas palavras tecendo uma tapeçaria de sonhos e possibilidades. Mas eu conhecia a verdade que estava sob a fachada brilhante. Quando Guilherme chegou ao clímax de sua apresentação, ele sacou uma pilha de documentos com um floreio. E aqui, declarou triunfante, estão as patentes e projeções financeiras que provam tudo o que tenho dito. Este era o momento que estávamos esperando. Troquei um olhar com Jonas, e ele deu um aceno quase imperceptível. Posso ver esses documentos, Guilherme? Perguntei, minha voz firme apesar da adrenalina correndo em minhas veias. Seu sorriso vacilou por apenas um momento antes que ele se recuperasse. Claro, querida cunhada. Estou surpreso em vê-la aqui, mas tenho certeza de que ficará tão impressionada quanto todos os outros. Enquanto pegava os documentos, pude sentir o peso de todos os olhares da sala sobre mim. Lenta e deliberadamente, comecei a folhear as páginas. Isso é muito impressionante, Guilherme, eu disse, meu tom neutro. Mas tenho que perguntar, isso é real? A sala caiu em silêncio. O charme de Guilherme evaporou, substituído por um olhar de pânico mal disfarçado. O que você está insinuando, Alice? Levantei-me, minha determinação se fortalecendo a cada segundo que passava. Não estou insinuando nada. Estou afirmando um fato. Estes documentos são falsificações, assim como o testamento que você plantou no escritório de Eduardo. Ofegos e murmúrios ondularam pela sala. O rosto de Guilherme se contorceu de raiva. Você não tem provas. Oh, mas eu tenho, interrompi, acenando para Jonas. Ele se adiantou, distribuindo pastas para todos na mesa. Nestas pastas, vocês encontrarão evidências das atividades fraudulentas de Guilherme ao longo da última década. Empresas falsas, fundos desviados e um rastro de investidores enganados deixados para trás. Enquanto o grupo reunido examinava as evidências incriminadoras, a compostura de Guilherme desmoronou completamente. Você armou para mim, ele rosnou, avançando em minha direção. Mas Jonas foi mais rápido. Ele interceptou Guilherme, contendo-o enquanto 2 policiais uniformizados entravam na sala. Guilherme Coelho, um dos oficiais anunciou, você está preso por fraude, falsificação e tentativa de extorsão. Enquanto eles levavam Guilherme algemado, seus olhos se encontraram com os meus. A raiva havia desaparecido, substituída por algo que eu nunca pensei que veria no olhar do meu cunhado, derrota. Por quê, Alice? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Por que se dará todo esse trabalho? Dei um passo mais perto, minha voz baixa, mas firme. Porque é o que Eduardo teria querido. Ele sempre acreditou que havia bondade em você, Guilherme. Talvez seja a hora de você começar a acreditar nisso também. Quando a porta se fechou atrás de Guilherme e dos policiais, um pesado silêncio caiu sobre a sala. Virei-me para encarar o grupo reunido, meu queixo erguido. Quero agradecer a todos vocês por seu papel nisso, eu disse. O que vocês testemunharam hoje é o fim de um capítulo longo e doloroso, mas também é o começo de algo novo. Uma chance de honrar a memória de Eduardo usando seu legado para o bem. Enquanto eu delineava meus planos para uma fundação beneficente em nome de Eduardo, senti um peso se erguer de meus ombros. A tempestade havia passado e, embora o caminho à frente pudesse ser desafiador, eu estava pronta para enfrentá-lo, mais forte, mais sábia e mais determinada do que nunca deixar Eduardo orgulhoso. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres e curiosos quando entrei. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Hoje era o dia em que Guilherme enfrentaria as consequências de suas ações. Ao entrar na sala do tribunal, avistei-o sentado à mesa do réu. O charme confiante havia desaparecido, substituído por uma aparência abatida e derrotada. Nossos olhos se encontraram brevemente, e vi um lampejo de algo, arrependimento, talvez, antes que ele rapidamente desviasse o olhar. Jonas apertou meu braço de forma reconfortante enquanto nos sentávamos. Está pronta para isso, ele sussurrou. Assenti, me preparando para o que estava por vir. O juiz entrou e a sala caiu em silêncio.
O que se seguiu foi uma litania condenatória dos crimes de Guilherme. O promotor expôs metodicamente cada esquema fraudulento, cada investidor traído, cada documento falsificado. A cada nova revelação, eu podia ver Guilherme se encolhendo mais em sua cadeira. Quando chegou a hora das declarações de impacto das vítimas, fiquei surpresa ao ver rostos familiares de nossa comunidade se apresentarem. Tomás da loja de ferragens, Sara do meu clube do livro, até a senhora Helena. Todos haviam caído vítimas do charme e do engano de Guilherme em algum momento. Suas histórias eram de partir o coração, economias de uma vida perdidas, sonhos despedaçados, confiança traída. Enquanto ouvia, senti uma mistura de raiva e pena por Guilherme. Como ele havia se desviado tanto do irmão que Eduardo sempre acreditou que ele poderia ser? Finalmente, chegou minha vez de falar. Ao me aproximar do púlpito, capturei o olhar de Guilherme. A máscara de indiferença que ele havia usado durante todo o julgamento se quebrou, revelando uma vulnerabilidade que eu nunca havia visto antes. Respirei fundo e comecei. Meritíssimo, não estou aqui hoje para condenar Guilherme Coelho. Estou aqui para falar por alguém que não pode estar presente, meu falecido marido, Eduardo. Eduardo sempre acreditou na bondade de seu irmão, mesmo quando as evidências sugeriam o contrário. Ele acreditava em segundas chances e no poder da redenção. Fiz uma pausa, reunindo meus pensamentos. O que Guilherme fez é imperdoável. Ele machucou pessoas, destruiu vidas e traiu a confiança daqueles que se importavam com ele. Mas acredito que, em algum lugar sob toda essa ganância e engano, está o irmão que Eduardo amava, o homem que tem o potencial de se redimir e se tornar algo melhor. Virando-me para encarar Guilherme diretamente, continuei, é por isso que estou oferecendo a você uma escolha, Guilherme. Estou disposta a retirar as acusações contra você sob duas condições. Primeiro, você deve fazer um pedido público de desculpas e se comprometer a reembolsar cada pessoa que você fraudou, na medida de suas possibilidades. Segundo, você concorda em buscar ajuda profissional para abordar a raiz de seu comportamento antiético. Um murmúrio percorreu o tribunal. O juiz se inclinou para a frente, intrigado. Senhora Coelho, você tem certeza disso? Assenti firmemente. Tenho, meritíssimo. Acredito que esse caminho oferece a melhor chance de verdadeira justiça e reabilitação. Todos os olhos se voltaram para Guilherme. Por um longo momento, ele ficou congelado, o conflito evidente em seu rosto. Então, lentamente, ele se levantou. Eu aceito, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. Então, mais alto, eu aceito a oferta de Alice. E eu sinto muito. Para todos que machuquei. Para Alice. Para Eduardo. Sinto muito mesmo. Enquanto Guilherme começava a detalhar seus crimes e oferecer suas desculpas ao tribunal e às suas vítimas, senti um peso se erguer de meus ombros. Isso não era o fim, longe disso. Haveria um longo caminho de restituição e reabilitação pela frente. Mas era um começo. Do lado de fora do tribunal, repórteres clamavam por declarações. Fiquei diante dos microfones, Jonas ao meu lado, e me dirigi à multidão. Hoje marca o fim de um capítulo doloroso, mas também o início de um novo. A Fundação Eduardo Coelho trabalhará para apoiar aqueles afetados por fraudes financeiras e para promover práticas éticas nos negócios. Acreditamos em segundas chances e no poder da comunidade de curar e crescer mais forte juntos. Enquanto as câmeras disparavam e as perguntas voavam, avistei Guilherme sendo levado por seu advogado. Nossos olhos se encontraram uma última vez, e vi um vislumbre de algo que não via há anos: esperança. A batalha havia terminado, mas o verdadeiro trabalho de cura e reconstrução estava apenas começando. E pela primeira vez em meses, me senti verdadeiramente pronta para enfrentar quaisquer desafios que estivessem por vir. A grande inauguração do Centro Comunitário Eduardo Coelho era um dia com o qual eu sonhava há meses, mas nada poderia ter me preparado para as emoções avassaladoras enquanto eu estava diante da multidão reunida. O sol de outono aquecia meu rosto enquanto eu olhava para o mar de rostos familiares, amigos, vizinhos e até mesmo alguns céticos que haviam mudado de ideia após a exposição de Guilherme. Hoje, comecei, minha voz firme apesar do nó na garganta, não estamos apenas inaugurando um edifício. Estamos abrindo um novo capítulo para nossa comunidade. Um capítulo construído sobre a base de confiança, compaixão e segundas chances que Eduardo sempre acreditou. Enquanto eu falava sobre os programas do centro,
aulas de educação financeira, grupos de apoio para vítimas de fraudes, oportunidades de mentoria para jovens em risco. Eu quase podia sentir a presença de Eduardo ao meu lado, seu orgulho silencioso irradiando através do ar fresco de outono. Após o corte da fita, circulei entre a multidão, aceitando congratulações e pedidos sinceros de desculpas em igual medida. Tomás da loja de ferragens se aproximou, os olhos baixos. Alice, não posso dizer o quanto sinto por ter duvidado de você, ele disse, sua voz embargada de emoção. Apertei seu braço gentilmente. O que importa é que estamos aqui agora, Tomás. Juntos. Conforme a tarde avançava, me vi atraída para um canto tranquilo do jardim do centro. Um banco simples estava sob um velho carvalho, o lugar favorito de Eduardo para contemplação. Afundei nele, sentindo o peso do último ano se assentando sobre meus ombros. Eu consegui, Eduardo, sussurrei para o vento. Protegi seu legado, exatamente como prometi. E você fez um trabalho e tanto, uma voz familiar me sobressaltou. Virei-me para encontrar Jonas se aproximando com 2 xícaras fumegantes de café. Ele me entregou uma enquanto se sentava ao meu lado. Obrigada, Jonas. Por tudo, eu disse, as palavras parecendo inadequadas para a profundidade da minha gratidão. Ele balançou a cabeça, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Você fez todo o trabalho pesado, Alice. Eu só forneci o músculo legal. Ficamos em um silêncio amigável por um momento, bebericando o nosso café e observando os últimos visitantes do dia saírem do centro. Você teve notícias de Guilherme? Jonas perguntou suavemente. Assenti. Ele está cumprindo o programa. Sessões semanais de terapia, voluntariado nas aulas de educação financeira do centro. Não é fácil para ele, mas ele está tentando. As sobrancelhas de Jonas se ergueram em surpresa. E como você se sente sobre isso? Considerei a pergunta cuidadosamente. Esperançosa, finalmente disse. Cautelosamente esperançosa. Eduardo sempre acreditou que havia bondade em Guilherme. Talvez ele estivesse certo o tempo todo. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando longas sombras pelo jardim, senti uma sensação de paz se assentar sobre mim. A jornada havia sido longa e dolorosa, cheia de traição e angústia. Mas também havia me mostrado a força que eu possuía, o apoio inabalável de verdadeiros amigos e o poder de uma comunidade unida. Levantando-me, dei uma última olhada no centro, no legado tangível de Eduardo. Vamos, disse a Jonas, um sorriso puxando meus lábios. Temos trabalho a fazer. Enquanto caminhávamos de volta para o edifício, não pude deixar de sentir uma onda de empolgação pelo que estava por vir. A batalha para proteger o espólio de Eduardo havia terminado, mas o verdadeiro trabalho, o trabalho de curar, crescer e construir um futuro melhor, estava apenas começando. E pela primeira vez desde a partida de Eduardo, me senti verdadeiramente pronta para abraçar esse futuro. Não apenas como a viúva de Eduardo, mas como Alice Coelho. Mais forte, mais sábia e mais determinada do que nunca fazer a diferença. As luzes do centro piscaram enquanto a noite caía, um farol de esperança na escuridão que se reunia. E enquanto eu passava por suas portas, pronta para enfrentar quaisquer desafios que estivessem por vir, sabia que Eduardo estaria orgulhoso. Não apenas do que eu havia realizado, mas de quem eu me tornará no processo. Isso não era um fim, percebi. Era um começo. Um novo capítulo em uma história que estava longe de terminar. E eu mal podia esperar para ver aonde ela me levaria.